A palavra heresia vem da palavra grega hairesis, que significa escolha, significa doutrina oposta aos ensinamentos divinos. Então, uma heresia, ela é oposto aos ensinamentos divinos. E eu estive, durante essa semana, fazendo perguntas, pesquisas, e também, nós lemos também que heresias quer dizer ideologias tidas como falsas ou rejeitadas pela igreja. E eu perguntei, será se a igreja do século 21, ela tem percebido que é uma heresia, ou ela tem abraçado qualquer mensagem como se todas as mensagens viessem de Deus? Para mim, pelo que eu tenho visto, eu acho que as pessoas, elas perderam totalmente o sentido da voz de Deus. Eu acho que as pessoas não têm mais a sensibilidade, porque tem que ter você sabe que aconteceu isso com o profeta, um gordinho, como é o nome dele? Eli. Profeta Eli. O profeta Eli perdeu a sensibilidade de ouvir Deus. Diz a palavra de Deus que nos finalzinhos dos tempos do profeta Eli, a palavra do Senhor era rara. Não é que Deus não falava, Deus falava, mas eles não estavam atentos à voz de Deus. Eu quero que você vá lá no texto que nós paramos de manhã, em Jeremias. Vá, por favor, em Jeremias capítulo de número 23. Jeremias 23. É que o Eli era gordinho, ele não conseguia nem ficar de pé. Para você ter uma ideia, ele era tão gordo que ele não conseguia ficar de pé. Ele dormia sentado. Até o ponto dele ter dormido sentado, tombou a cadeira, bateu com o pescoço e quebrou o pescoço e morreu. O profeta. Primeiro morreu os 2 filhos, que eram profanos, e o profeta via o profanar dos filhos, nem estava nem aí. Julgava os outros, condenava os outros, mas quando os filhinhos erravam, ele passava a mão. E Deus vai sempre anotando essas coisas, Então vamos lá, Jeremias 23, nós não vamos ler todo aquele texto que nós lemos, não. Vamos ler 16, 23, 16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. O que ele diz? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Não, você presta atenção aqui. Não deis ouvidos às palavras dos profetas. Era um profeta? Era vários profetas. Jeremias teve uma batalha tremenda contra os profetas, contra os falsos profetas. Desde lá de trás, a batalha é 1 contra 1000, é 1 contra 500, então quando você vê um homem de Deus, você pode saber que tem 400, 500 contra ele. Sempre foi assim. Então diz assim: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de quê? Vos enche de vãs, em algumas Bíblias diz o quê? Vaidades. Enche o coração das pessoas de vaidades ou de vã esperança. O que é um profeta que enche o coração das ovelhas de vã esperança? É um profeta que só prega prosperidade. Todo ministério que se agarra à teologia da prosperidade, eu sou contra a miséria,
Eu sou totalmente, porque miséria não é de Deus. Pobreza, pobre é de Deus. Miséria não. Deus tem filhos pobres. Financeiramente, se você quiser chamar, rico é aquele que tem dinheiro e pobre é aquele que não tem dinheiro. Então tem muitos. Não é? Tem ou não tem? Tem. Então, quando ele diz: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam e vos enche de vã de esperança. Então eles pregam uma mensagem, as profecias deles é só vitória. É um bando de profeta. Eu não sei se você já foi em algum culto. Eu já fui em vários. Eu já fui em vigília, que a vigília era até lá em Caxias. Tinha umas 3.000 pessoas. Meu Deus. Mas como se levantava profeta? Quem já foi? A noite inteira os profetas se levantavam. Não tinha um que disciplinava o povo. Todos falavam a mesma linguagem. Enchia o coração das famílias de vãs esperança. Você vai ganhar. Você vai vencer. Então isso aqui foi uma profecia que diz: vai perder a batalha. Jeremias falou: vai perder. Ele falou: não, vai ganhar. Não vai, Deus falou que vai perder, vai ganhar, vai perder. Então ficaram um monte de gente dizendo que vai ganhar e um dizendo que vai perder. Aí quando chegou no final das contas, perderam. Não é a quantidade de pessoas que estão dizendo sim, ou a quantidade de pessoas que estão dizendo não. A verdade está na palavra de Deus, amado. Porque às vezes a gente vai, mas está todo mundo dizendo dessa maneira. Puxa, mas faça acreditar. Agora você vai ver, tem um programa na televisão que a pessoa fala: pede ajuda. Aí a maioria do auditório vota pelo sim e a minoria vota pelo não. E a pessoa escolhe o quê? Sempre a maioria. E geralmente sempre acerta, né? Lá. Mas aqui era o contrário. Então quando ele diz: olha, eles enchem de vãs esperança, falam as visões que vêm de Deus. Que visões que eles falavam? E o coração do homem é o que, irmão? Pô, se eu ficar aqui tentando agradar você, começar a fechar os meus olhos aqui, e falar em 2 línguas e começar a dizer coisas aqui, eu vou deixar você sair daqui subindo pelas paredes de alegria, mas serão profecias mentirosas. Não vão trazer nenhum benefício para vocês. Você vê quando Deus usa o profeta Isaías para falar com Ezequias, ele falou: fala que ele vai morrer. O profeta Isaías foi lá e falou o quê? Prepara a tua casa, que você vai morrer. Ele não teve medo, não, ele é o rei, e eu vou falar que ele vai morrer, ele vai me decepar. O homem de Deus ouve a palavra de Deus e fala em nome de Deus. E quando se fala em nome de Deus, amado, não tem nada que resista à palavra de Deus. Então quando ele diz aqui, eles falam visões do seu coração e não o que vem da onde? E quais são as visões, quais são as palavras que vieram da boca de Deus? Está aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você acha que é o que eu invento? Você acha que se eu começar a fechar os meus olhos, começar a inventar, sabe, a profetizar, eis que digo, eis que falo, estou vendo, estou aqui, está acontecendo. Então tem gente aqui que já passou por isso em alguns lugares. O irmão até falou, não sei se foi o Cláudio que falou, que alguém chegou e falou: ó, Deus me mostra você com uma chave, foi isso? Quem foi? A chave, né? O molho de chave que você vai comprar uma como é que é aquele carrão? É uma Hilux, né? Então alguém falou: oh, Deus falou que você vai. O cara não tem dinheiro nem para colocar meio litro de gasolina, e Deus falou que ia dar um Hilux pro cara. Aí o cara sai de lá. Oh, Deus falou, então ele fica naquela ilusão. Isso são mentiras. Jesus chega para a mulher: traga lá o seu marido. Ela: não adianta fazer essa cara,
o que você tem hoje também não é seu. Já teve 5. Ele não falou perto de ninguém não, ele falou ele e ela. Deus nunca usou um profeta para desmoralizar na frente do povo. Se Deus quiser falar com você, para mim, eu chamo você lá no gabinete e falo com você. Mas se Deus não falar para falar diretamente, Ele fala aqui coletivamente, a quem é a palavra endereçada, receba a palavra. Ela vai como correção, ela vai como disciplina, ela vai como açoite. Ela corrige, ela disciplina, ela trata, ela está aqui tratando das nossas vidas. Amém? Então ele falou assim, no 16, não deis ouvidos às palavras dos profetas. Pergunto de novo, você acha que a igreja brasileira tem dado ouvido aos falsos profetas? Sim? Por que isto? Por que Jesus falou lá em João 10, do versículo 28, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por que ainda não está acontecendo isto? Por que ainda a multidão da massa, que Deus tem muitas ovelhas nessa cidade, ainda não se despertou para a palavra? Olha o versículo 17. Olha o que eles dizem. Dizem quando? O que é continuamente? Todo dia. Todo dia. Venha pegar a água. Venha passar na sombra. Venha passar no tapete. Venha pela terapia. Venha lá levar aquele dinheiro lá que leva lá não sei aonde mesmo. Fogueira Santa. Vamos na Fogueira Santa, pega o seu envelope. Então as pessoas, eles falam todos os dias. Então eles dizem quando? Continuamente. Rádio. Comprou todos os canais de televisão. Então isto vai massificando a cabeça. Vai massificando. E você liga hoje, aí pula. Amanhã você liga, está lá. E você pula, e você liga de novo, pula, está lá. Daí chega um dia que, bum, você fica. Que vai massificando. Se você não tiver uma blindagem como você tem, graças a Deus que você recebeu uma blindagem, amado. Graças a Deus que nós recebemos uma blindagem. Graças a Deus que nós recebemos uma blindagem. Diga, eu recebi uma blindagem. Graças a Deus. Senão nós acreditaremos em qualquer coisa. Tem gente que acredita em tudo. Às vezes eu explico às pessoas, às vezes eu converso com as pessoas, explico. Daqui a pouco, aí vem a pessoa, me liga. Ah, pastor, aqui está escrito que essa casta só sai com jejum e oração. Eu falei, irmão, eu acabei de explicar 2 horas. Direto conversando, te mandando versículo, até meia-noite, 1 hora, já fiquei uma vez quase meia-noite e pouca, mandando, falando, depois a pessoa catando coisinha ali, coisinha aqui. Por que a palavra não entra? Porque as pessoas estão continuamente, dizem continuamente aos que me desprezam. Deus falando a Jeremias, as pessoas desprezar, você sabe o que é desprezar Deus? Deus fala, é como se Ele não tivesse falado. É desprezar Deus. Então isso é desprezar. Deus convida, Deus chama. Irmão, quando eu convido vocês para voltar, não é para dar dinheiro. Você sabe que Deus, você me conhece, você sabe que não é por isso. É porque eu quero ver você pronto. Eu quero ver a tua vida. O vento vai bater, como diz a palavra, ela está sobre a rocha, ela está sendo regada. Como eles dizem continuamente, você tem que estar com a tua mente blindada continuamente. Senão daqui a pouco você está dizendo coisas que eles estão dizendo continuamente. Porque a gente vem aqui domingo, depois a gente só volta terça, depois só volta quinta. Então entre segunda para terça, tem gente falando coisas. E de terça para quinta, tem gente falando coisa. E esse que só vem domingo, qual é o perigo que essas pessoas correm? As pessoas ficam com raiva. Ai, o pastor quer me escravizar. Olha, ele quer que eu fique na igreja, quer que eu dê meu dinheiro. Irmãos, eu não quero dinheiro de ninguém. Que Deus que me livre eu pensar que eu quero alguma coisa de tirar de vocês.
Dizem continuamente aos que me desprezam. O que eles dizem? O Senhor disse. Olha aqui. E o Senhor não disse. O Senhor disse. O que o Senhor disse? Paz tereis. Você acha alguém que despreza Deus? Olha para cá, irmão. Tem paz. Um crente que Deus está falando, a pessoa está fazendo outra coisa. A pessoa fica desajustada. Pô, será que eu fiz direito? Poxa, eu não estou com a minha consciência tranquila. Olha, eu deveria ter feito isso. Por que eu não fiz? Então a pessoa não tem paz. Ela acorda, ela dorme, ela acorda. Ela fica, eu deixei de fazer isso. Será que eu tinha que fazer? Não tinha que fazer. Então ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe o que tem que fazer. Porque a palavra diz o que tem que ser feito. Então ele diz, olha o que diz. Qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ou seja, Deus não vai te corrigir, Deus não vai te disciplinar, Deus não vai fazer absolutamente nada, que Deus está feliz com você. Igual uma ovelhinha, tadinha, drogada, né? Que caiu nas drogas de novo, aí foi convidado para ir para um mato aí, para um monte da vida aí com um monte de pastores, aqueles pastores consagrados, né, que cospe prego, que joga lenço e cai um monte no chão. Começou a profetizar para o menino. Ei, meu céu, ele falando para mim, o garoto, a tua vida que você tem hoje é o meu projeto na sua vida, eu estou feliz com você. O garoto falou, pastor, eu me drogando, me prostituindo, mentindo, roubando, assaltando, quase matando gente, e o pastor dizendo que era Deus que estava falando, dizendo que Deus estava feliz com a vida que ele estava levando. Quando que uma pessoa dessa vai mudar de vida? Quando? Nunca. Eles dizem, não virá mal sobre vocês, Deus está feliz. Por quê? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Você sabe o que está no conselho? Ele está falando, está no conselho do Senhor. Deus falava aos profetas no conselho, e os profetas falavam às pessoas. Aí ele fala assim, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ele atendeu, porque às vezes você pode estar aqui e você não está atento à palavra de Deus. Às vezes você pode estar aqui pensando, oh, meu Deus, amanhã eu tenho que comprar carne moída, ou macarrão, eu não sei o que meu marido vai querer, e tem a pia cheia de louça, eu não saí, ele vai chegar, e não sei, você pode estar aqui assim. E eu deixei minha mulher sozinha, e você quer que ela está fazendo? Meu Deus do céu, se ela vai mexendo no meu dinheiro? Você pode estar aqui assim. Né? Você pode estar no conselho do Senhor, mas não está ouvindo os conselhos do Senhor. Você pode estar no concílio do Senhor, o Senhor dando conselho, e você está pensando, não sei em que. Hã? É verdade, abraço? Obrigado, irmão. Glórias a Deus. É verdade, aqui a gente fala a verdade mesmo, irmão Cláudio. Aqui só tem gente da verdade, você é verdade. Aqui a gente fala a verdade, e a verdade tem que ser aceita pelo povo de Deus. Então por isso que ele fala, quem ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Ao versículo 21. Não mandei esses profetas. Deus falou, eu não mandei. Não sei se você já recebeu alguém dizendo, olha, Deus mandou te dizer um negócio aí. Quem já... Escuta aí que eu vou lhe falar. Deus não tem menino de recado. Quando Deus quer falar com você, Ele vai falar com você. Ou Ele fala diretamente com você, ou Ele fala diretamente com você pela palavra. Não acredite nesse negócio, oh, Deus mandou vir aqui para te falar uma palavra da parte do Senhor. Aí chega sempre para meio-dia e pouco. A hora do almoço. Ou a hora que está... Ele sente o cheirinho do café... Eles vão.
Eu já sei, eu conheço essa turma, irmão. Eu conheço essa turma que gosta de profetizar mentiras, de enganar as pessoas com ilusões. O que ele disse? Deus mandou? Está escrito o quê? Não mandei esses profetas. Todavia, eles foram como? Correndo. O que eles foram correndo fazer o quê? Mentir. Levar falsas esperanças. Dizer, uma senhora que passou aqui visitando, 30 anos separada. O marido já está com outra. Já está com 5 filhos com a outra. E ela vem lá com certidão de casamento, falou: pastor, olha aí que tem uma profecia, o vaso foi lá em casa e falou que ele vai voltar. Falei: quando que ele falou que ele vai voltar? Falou, tem 25 anos atrás. Falei: onde está seu esposo? Está com outra família, já tem 5 filhos. Esse vaso não é um bom vaso. Não é um vaso. Então você vê, amado. Aí o que esse profeta fez com essa mulher? O que ele fez com essa mulher? Encheu de esperança, acabou com a vida dela, que ela ficou parada 30 anos, por causa de um diabo, dizendo que é Deus que está falando. Ela poderia ter refeito a sua vida, casado de novo, estar feliz, viajando, arrumado um homem bonito, bacana, aí já estava aqui, casou 30 anos depois, já está separada, já está lá nos cacos, já era, não vai arrumar mais nada. Não vai arrumar mais nada. Você vê como é que, irmãos, parece brincadeira, mas é sério demais. Quanta gente sendo destruída. A minha mãe deve estar lá. Eu falei esta manhã sobre ela. Não sei se quem ouviu. Amanhã não, de tarde, na live. Eu falei. A minha mãe ficou viúva e arrumou um outro companheiro. E morou com esse companheiro durante anos. Como é que ela esteja lá ouvindo? Me ajudou a me criar. Me ajudou, eu era garoto. Acompanhou a minha criação, respeitou minha irmã, respeitou a família, nunca vi nada. Gostava de tomar lá uma pinga dele lá, mas nunca teve problema nenhum. Aí ela se envolveu com uma igreja que o pastor falou: se você não separar, você vai para o inferno. Se você não separar, você vai para o inferno. E ela não queria ir para o inferno. O que ela fez? Largou a casa dela e foi morar lá no outro bairro. Tudo por causa de alguém dizendo que estava falando em nome de Deus. Ele não era aquela coisa, mas também dava por gasto. Dava para ficar até hoje. Mas ouviu uma voz, ouviu alguém dizendo: vai para o inferno, cuidado, está pecando, está isso, está aquilo, está isso, está aquilo. Aí a pessoa ficou apavorada, porque não tem a mente blindada como você tem, como eu tenho, nós temos hoje. Se eu tivesse essa mente que eu tenho hoje, tivesse lá atrás, ela não teria acontecido. E quando aconteceu, eu nem sabia de nada, já tinha acontecido. Eu só fui saber que depois que já tinha feito tudo. Então, amados, isto tudo são exemplos de profetas mentirosos. Deus não mandou ele ir, eles vão. Deus falou para mim fazer isso, para você fazer isso, faça aquilo, faça aquilo. Eu já disse aqui, já morreu o menino. Que o homem de Deus falou, só porque o menino estava tocando uma música que batia palma, o homem de Deus, lá daqui pertinho, que Madureira aqui, daquela assembleia lá, falou para o menino: você está tocando essa música aí com palmas, porque a igreja não bate palmas, o demônio entrou na sua vida. Eu sou de Deus, estou dizendo, o demônio entrou, eu estou vendo o Espírito Santo sair, o demônio entrou. Caramba, acabou com o garoto.
Entrou numa depressão, foi para dentro de casa, não saiu mais dentro de casa e ficava repetindo: o demônio entrou, o Espírito Santo saiu, o demônio entrou, o Espírito Santo saiu, o demônio entrou, o Espírito Santo saiu, o demônio entrou, o Espírito... Aí ficou em casa, eu sei que se passaram 3, 4, 5 anos, o garoto dentro de casa, o menino ficou desse tamanho, pum, o coração, pum, parou, morreu. Agora, quem é que vai dar conta disso? São essa turma aqui que Deus não manda aí, e eles vão, amados. Eles vão correndo. Diz: não mandei esses profetas, mas todavia eles foram como? Correndo. Olha, Deus mandou dizer à igreja que a igreja vai ter que fazer 21 dias do jejum de Daniel. Quem já ouviu isso? E foi Deus quem mandou? Mas o povo acredita como se fosse Deus que tivesse mandado. Deus nunca vai te pedir no Novo Testamento para que tu faça nenhum jejum. Deus não vai te pedir, nem o jejum, digo, de comer, para você receber alguma coisa, porque a bênção de Deus não é trocada. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você não faz algo para Ele fazer algo, Ele já fez. Ele já fez, te curou, te abençoou, te livrou do diabo. Ele já fez, a obra está perfeita, completa. Deus é completo, Ele não deve nada para a gente. Ele não deve nada para a gente. Então diz que, todavia, eu não mandei esse profeta, todavia eles foram correndo e não lhes falei, e eles, contudo, profetizaram. Olha aqui, olha o versículo 22, mas se tivessem estado aonde? No meu conselho, então teria feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, se você estivesse no meu conselho, se você estivesse de fato ouvindo o que Deus falou, não falaria outra coisa. O diabo, o Espírito Santo saiu e não volta mais. As línguas são do demônio. Que Deus falou uma coisa dessa, irmão? Não tem mais culto de oração, porque nós somos a oração ambulante. Quem falou isso? Não, Jesus já voltou. Quem é que falou isso, irmãos? Deus não foi. Mas as pessoas, eles ficam martelando, e as pessoas vão atrás dessas porcarias, né? Fica martelando, e a pessoa acaba, eu até escrevi aqui, os ensinamentos errados podem desviar até os mais sinceros, se não tomarmos cuidado. Você, todos nós temos que tomar cuidado. Como é que nós tomamos cuidado? Quando você congrega, quando você escuta a palavra, quando você pratica a palavra, quando você ouve, procura praticar. Não é vir aqui como uma religião. Eu vou lá porque eu não estou indo mais na macumba, não estou indo mais na católica, eu não sou mais budista, eu não sou mais ateu, agora eu vou lá todo domingo. Não faça isso. Você tem que ter isso aqui como uma escola que vai mudar a tua vida, vai te tirar do analfabetismo e vai te colocar numa faculdade do Espírito Santo, amado, para você poder discernir tanto o bem quanto o mal, saber diferenciar mão direita da mão esquerda, Deus falando e o inimigo falando. Tem que aprender, a gente tem que aprender a ter esse ouvido sensível. Tem que aprender, sabe, ouvir. Você sabe que tem gente que às vezes vai em cultos de orações, como eu fui lá na Bahia, que aquela profetisa besta quadrada lá, cheia de capeta, disse que o meu casamento, meu noivado não era de Deus. Muitas profecias que ela deu para outras pessoas, a pessoa que ouviu sabia que era mentira, mas não teve coragem de repreender. Sabe por quê? Não pode tocar em quem? No ungido de Deus. Isto apavorou as pessoas até hoje. Você sabe quem são os ungidos de Deus? Eu estou aqui diante dos ungidos de Deus. Você sabe o que é ungido? Deus te ungiu com o Espírito Santo. Você foi batizado, você foi ungido com o Espírito Santo. Então você é um ungido de Deus. Alguém que Deus ungiu. Alguém que Deus marcou. Então você também tem o mesmo poder do que qualquer pastorzinho desse aí. Não pode falar contra o homem de Deus. O homem de Deus.
Que homem de Deus? O homem de Deus é aquele que fala a palavra de Deus. O que fugir da palavra de Deus não tem nada a ver com o homem de Deus. Alguém hoje me mandou um bocado de vídeo, uma ouvinte nossa aí, um bocado de vídeo aí de pastores que abusou dos filhos, abusou de uma menina de 12 anos, e sabe, não sei se vocês ouviram na internet aí, nas redes sociais, no jornal, passou até no jornal, que de abuso sexual de pastores e tal. Então a irmã revoltada mandou, nervosa, mandou, olha só pastor, olha o senhor falou para a gente não falar dos homens de Deus. Aí me mandou. Eu falei, tá, para não falar dos homens de Deus, esse cara aqui não tem nada de Deus, amado. Você vê que a pessoa não tem o discernimento de saber quem vem da parte do Senhor e quem vem da parte de não sei quem. Que ele está falando, eu não mandei eles ir, mas eles, quem mandou? Alguém mandou. Para criar o quê? Confusão. Para trazer o quê? Heresias. Para trazer o quê? Ministério da iniquidade. Para trazer divisão. Toda heresia vem com um fundamento: dividir. Divide, amado, divide. Você já percebeu aqui, né? Divide. Vamos terminar aqui no profeta. Eu estou no versículo 24 agora. Ocultar-se-ei alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Que a pessoa fala em nome de Deus e está pensando que Deus não está vendo que ele está mentindo às pessoas. Irmãos, eu tenho muito... Olha, minha esposa é minha testemunha. Você não é, porque você não mora comigo. Eu tenho muito respeito com a Bíblia Sagrada. Eu procuro... Às vezes tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que nem tudo aqui eu entendo. Mas eu espero o tempo de Deus fazer eu entender. Por isso que eu leio às vezes um versículo, uma passagem, um texto, 10, 20, 30 vezes. E eu fico às vezes sem entender. E eu leio de novo. Aí quando eu leio, o Espírito vai, ilumina. Porque quando você lê e você não entende, você desiste de ler, é a perseverança dos santos. Você tem que perseverar. Se você quer entender aquilo ali que você leu, está aqui, não tem nada escondido. Mas se você lê de qualquer jeito, eu escondo o que Deus quer dizer. Se a gente lê de qualquer jeito, a gente esconde a mensagem que Deus está falando. É assim que as pessoas fazem. Deus está falando uma coisa e a pessoa está lendo outra coisa, está explicando outra coisa para o povo. Versículo 32. Eis que eu sou contra. Ai, Deus é por nós? Ou não é? E por essa turma aqui, eis que eu sou contra. Contra quem? Os que profetizam o quê? Sonhos mentirosos. Diz o Senhor. E os contam com as suas mentiras, leviandades, e fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Paulo falou isso, Paulo falou, a mim não me acrescentaram nada, proveito nenhum trouxeram. Então as mentiras vêm, você que tem a verdade, nem mexe com você, mas tem gente que vai ouvindo mentira, vai ouvindo mentira, vai ouvindo mentira, vai ouvindo mentira. Aí chega no momento que está meio aborrecido, acontece alguma coisa no meio porque na comunidade tem sempre às vezes algumas situações que a pessoa não gosta, a pessoa se sente mal, então a pessoa começa a ficar mal, e quando a gente começa a ficar mal, qualquer coisa que vem de fora, que era mentira, passa a ser verdade, porque não é o problema, não está na palavra que você tem ouvido, está no momento que você está vivendo. Às vezes você está no momento, você se aborreceu, se contrariou, está invocado, está sem dinheiro, tudo junta tudo, e você está mal. Então qualquer coisa, para quem está mal, é um pé para você começar a abrir os teus ouvidos para qualquer coisa.
E essas qualquer coisas têm derrubado o povo de Deus. Então, para a gente, nesses 10 minutos finais, eu quero ir para Gálatas. Gálatas. O que fazem os que pregam heresias? Pastor, o que fazem? Gálatas 1:7. O que eles fazem? Gálatas 1:7 diz o quê? O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam. Eu estou em Gálatas 1:7. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam, então inquietam. Então, o que faz os pregadores de heresias? Eles perturbam. Olha, você fala, oh, pelo amor de Deus, não vem mais aqui. Aí, daqui a pouco vai e bate lá de novo. Vem 2, 3 na tua porta, né? Pois não. Ou vim falar aqui da sentinela, ou o paraíso está logo ali, e não sei o que, não sei o que. Não, eu estou ocupado. Não, é só, sabe? Aí você manda embora, daqui a outro dia está ele lá. Não, eu não estou ocupado. Aí está ele lá. Então ele vai batendo, até você falar, entra, pronto. Se abriu a porta, se você não tiver capacidade para defender a verdade, você recebe heresia. Eu já recebi heresia na minha casa. Logo, acho que foi nem era 2000, nem ano 2000, acho que é antes do ano 2000. Chegou lá esses... Aí eu estava para lá, para dentro, acho que minha esposa atendeu, e chegou, entrou, estacionou, e papapá. Falei, deixa comigo. Vamos lá. Tá. Se assustou, né? E eu sabia 10% que eu sei hoje, né? Aí engoliu a heresia. O senhor me permite voltar semana que vem com uma pessoa? Sim. E a outra semana. Pois não, o senhor está lembrado? Sim. Ficava sozinho. Que eu mostrava na palavra. O senhor me permite voltar semana que vem com outra pessoa? Sim. Vai ele, semana que vem. Vem ele mais 4. Eu sozinho. E agora? Tchau. Não voltou mais. Porque eles vos perturbam. Eles começam a dizer, olha, o paraíso aqui, só vai morar com o Senhor só 144 mil. O restante vai viver na terra. Essa é a teoria deles. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Quando o Senhor, nós lemos em Tessalonicenses, que nós seremos arrebatados juntamente, quem está morto, que é de Deus, vai ressuscitar, e quem estiver vivo, vai subir depois dos que ressuscitarem. Não diz que vai ficar 144 mil lá em cima, e o restante vai ficar aqui embaixo. Não diz isso, mas ele diz, se você der ouvido, ele vai dizer, e vai acabar convertendo pessoas, dizendo que você vai ficar na terra, que os 140 mil vai ficar no céu. Então, eles fazem isso. E a pessoa, fazem. Se você não tiver a verdade, porque o que eles fazem? O qual não é outro, senão que alguns os perturbam. E querem fazer o quê? Perverter o quê? O evangelho de Cristo. Quem é que perturba e perverte o evangelho de Cristo, pastor? Gálatas 2:4. É isto por causa de quem? Quem é que perturba e perverte? Os falsos irmãos, que querem se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos o que? A escravidão. Os caras dizem que vão morar no céu, mas se alguém precisar de uma gota de sangue, não doa. Filho meu não serve quartel, morre, vai preso, vai para cadeia, paga multa, mas não serve quartel. Não se comemora nem aniversário de ninguém, e diz que é a verdade. E os que parecem alguma coisa, versículo 6 de Gálatas 2. Olha o que está escrito no versículo 6.
Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E esse digo, o que parecia ser alguma coisa, nada me acrescentar. Paulo está falando de quem aqui? Dos apóstolos. Ele está falando, tudo que os apóstolos pregaram no tempo antes até a vinda da nova aliança, válido. Jesus veio, morreu e ressuscitou, heresia. Aí é difícil de acreditar nisto, claro que é difícil, aí por isso que nós somos chamados de pregadores de heresia. Eu sou chamado que prego heresias, porque eu digo que a lei se findou em Cristo. Eu digo não, eu leio Romanos 10, 4, porque o fim da lei é quem? Cristo. Gálatas 2:11. Os que pregam heresias fazem o quê? Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, o que Paulo fez com ele? Resistir-lhe face a face, porque se tornaram o quê? Repreensível. Então Pedro estava vindo com uma notícia velha, com uma verdade que já foi do passado, que não era verdade para aquele tempo atual. Nós temos que entender que há verdades aqui que foram verdades, e agora não são mais verdades. Mas isso é muito difícil, claro. Por isso que você precisa da sabedoria do Espírito Santo para entender isto. Sem ele não entenderemos isto. Então, quando ele diz, versículo 13 agora, o que os fazem heresia, o que eles fazem, pastor? 13. E também os demais judeus dissimularam, heresias são gente que dissimula, né? E os judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quem era Barnabé? Andava com quem? O que fizeram com Barnabé? Tiraram Barnabé de perto de quem? De Paulo. Foi colocado no coração de Barnabé heresias. E ele optou pela maioria. Não, pô, escolher Pedro ou Paulo? Pedro ou Paulo? Pedro andou com Cristo. Paulo perseguia Cristo. Pedro andou nas águas. Paulo se afogou várias vezes. A escolha é brava, né, irmão? Aí ele, vou para cá, que a maioria está com Pedro, Tiago, os caras são da fera. Então eles ficavam assim. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, então quem prega heresia não vive, não procede corretamente, eles ficam insistindo. A ceia não existe não, então explica aí, irmão. Não sei explicar, mas a ceia não existe, então explica aí. Não sabe. 21, estou aqui correndo um pouquinho. O que Paulo disse aqui? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, como é que se anula a graça de Deus? Se eu pregar assim, se você não se batizar nas águas, você vai para o inferno. O que eu estou fazendo? Anulando a graça de Deus. Eu estou te ensinando heresias, porque a Bíblia diz o quê? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem criatura nenhuma, nem a presente, nem o passado, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, não pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nada. Então eu não posso colocar nada na frente da graça de Deus. Se eu colocar, eu estou ensinando heresia. Quem ensina heresia, ensina o que, pastor? Quer fazer o que com as pessoas? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes curtos os olhos de Jesus Cristo exposto como crucificado? Então essa palavra fascinou, quer dizer, vem da palavra enfeitiçou. Paulo estava falando, quem é que fez isso com vocês? Por que vocês estão anulando a graça? Por que vocês acreditavam numa coisa, agora estão acreditando em outra? Quem foi o bruxo que fez isso? É bruxo? É bruxo mesmo. Gálatas 3:3. Sois assim insensatos.
que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando aonde? Tem gente que sai de uma igreja que prega a verdade, a graça é a verdade, e voltam para o jejum, volta para o monte, porque eles se acham, porque a graça, amado, você não tem um dia de sobrenatural. A graça, os dias de sobrenatural, é todos os dias que você vive. Porque na lei, eles têm um dia que é sobrenatural, o dia que eles vão na busca de alguma coisa. Então eles acham que aquele ali é o máximo. Na graça não, na graça nós entendemos que nós estamos sempre debaixo do sobrenatural de Deus. Nós não temos um culto de busca de alguma coisa. Todos os cultos têm a manifestação de Deus, mesmo que a gente nem perceba, Deus está se manifestando entre nós. Está na sua família, no seu corpo, na sua casa, Ele está fazendo isso. Gálatas 4,16. Por que eles pregam heresias? Diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Paulo está falando, olha, a única coisa que eu digo a vocês é a verdade. A heresia chegou até vocês, tapou os ouvidos de vocês. Vocês não conseguem mais suportar a verdade, não querem mais saber da verdade, vão fugir para outro canto. Por que a heresia vem? O que ela faz com a pessoa? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. O que a heresia promove na nossa vida? Escravidão. Se você falhar, é igual quando... Eu não concordo quando alguém fala assim, você tem que levantar 3 horas da manhã, você tem que fazer um compromisso com Deus de levantar 3 horas da manhã. Para mim isto é um fardo. Para mim é um fardo. Você ter que marcar a hora que você vai falar com Deus. Qual é a hora que você fala com Deus? A hora que você quiser falar com Deus. Porque falar contigo, Ele fala todos os dias. Toda hora Ele está falando contigo. Pela palavra, por uma música, por alguém que passa na rua e fala um negócio para você, Ele está falando com... Então Deus está sempre falando. Agora a hora que você vai falar com Ele, que também é importante para a gente. Tá? Então, que essa palavra nos ajude a identificar as heresias e o ministério da iniquidade que já opera nessa terra. Assim seja, assim disse Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você quer dar um aplauso ao nosso Senhor, fica de pé. Nós temos agora 5 minutos, vamos terminar nossos encontros. Eu quero, se você que está com enfermidade, fica de pé aí no seu lugar.